Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 33 ao 36, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém, mas fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, semelhante às abominações dos pagãos, os quais o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Porém, ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, tinha destruído, e ergueu altares para os Baalins, e fez bosques, e adorou todo o exército do céu, e os serviu. E também edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém está o meu nome para sempre. E ele edificou altares para todo o exército do céu nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo no vale do filho de Inom. Também praticou augúrios, e usou encantamentos, e usou feitiçaria, e lidou com um espírito familiar e com feiticeiros. Ele operou muito mal aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida, o ídolo que ele havia feito na casa de Deus, do qual Deus havia dito para Davi e para Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido diante de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. Tampouco voltarei a remover o meu pé de Israel, da terra que dediquei aos vossos pais, para que eles atentem a tudo que eu lhes tenho ordenado, de acordo com toda a lei e com os estatutos e as ordenanças pelas mãos de Moisés. Assim Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem, e fizeram pior do que os pagãos, aos quais o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Porquanto o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o ataram com grilhões e o carregaram para a Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus de seus pais e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Ora, depois disso ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi, sobre o lado leste de Gion no vale, a saber, na entrada do portão do peixe, e que cercava Ofel, e se erguia a grande altura, e colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E ele removeu os deuses estranhos e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E ele reparou o altar do Senhor, e sobre ele sacrificou ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Todavia o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porém somente ao Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que falaram com ele em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Também a sua oração, e como Deus foi clamado por ele, e todos os seus pecados e a sua transgressão, e os lugares nos quais ele edificou lugares altos, e ergueu bosques e imagens esculpidas antes de ser humilhado, eis que estão escritos entre os dizeres dos videntes. Assim Manassés dormiu com os seus pais, e o sepultaram na sua própria casa. E Amon, o seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Porém, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como fez Manassés, o seu pai,
porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, o seu pai, havia feito e as serviu. E não se humilhou diante do Senhor como Manassés, o seu pai, havia se humilhado. Porém, Amon transgrediu mais e mais. E os seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra fez de Josias, o seu filho, rei no seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Baalins na sua presença, e as imagens que estavam no alto, acima deles, ele cortou. E os bosques, e as imagens esculpidas, e as imagens derretidas, ele quebrou em pedaços. Delas fez pó, e o espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele nas cidades de Manassés, e Efraim, e Simeão, chegando até Naphtali com os seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares e os bosques, e reduziu a pó as imagens esculpidas, e cortou todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 10º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Zafã, o filho de Azalias, e Maacéias, o governador da cidade, e a Joá, o filho de Joacás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor seu Deus. E quando eles vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que fora trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas que guardavam as portas haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e de todo Judá e Benjamim, e eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor. Estes os deram aos que trabalhavam na casa do Senhor para reparar e consertar a casa. E deram-no aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada e madeira para os engastes e para assoalhar as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente, e os supervisores deles eram Jaate e Obadias, os levitas, dos filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantá-la, e outros dos levitas, todos que tinham habilidade com instrumentos de música. Eles também estavam sobre os carregadores de cargas e foram supervisores de todos que operavam o trabalho em alguma forma de serviço, e dos levitas havia escribas e oficiais e porteiros. E quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escriba: Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro para Safã. E Safã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: Tudo que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram na mão dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então Safã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã o leu diante do rei.
E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, o filho de Safã, e a Abdom, o filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá acerca das palavras do livro que foi achado. Pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito neste livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha indicado foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ele habitava em Jerusalém na sua segunda parte. E falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá, porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. E quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que tu ouviste. Como teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus quando ouviste as tuas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé em seu lugar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o pacto dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel, e fez com que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E em todos os seus dias, eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 35. Além disso, Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e eles mataram o cordeiro pascal no 14º dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos e os animou no serviço da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, os quais eram consagrados ao Senhor: Ponde a arca santa na casa que Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, edificou. Ela não será uma carga sobre os vossos ombros. Serve agora ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel, e preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, o seu filho.
E ponde-vos de pé no santo lugar de acordo com as divisões das famílias dos pais dos vossos irmãos, o povo, e segundo a divisão das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro pascal e santificai-vos e preparai os vossos irmãos para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo e a todos os que estavam presentes cordeiros e cabritos dos rebanhos, e ao número de 30.000, todos para ofertas da Páscoa, e 3.000 novilhos. Estes eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus, deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 do gado miúdo e 300 bois. Também Conanias e Semaías e Natanael, os seus irmãos, e Assabias, e Jeiel, e Josabade, chefe dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa 5.000 do gado miúdo e 500 bois. Assim o serviço foi preparado, e os sacerdotes se puseram de pé nos seus lugares, e os levitas nas suas turmas, segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro pascal, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos, e os levitas os esfolaram. E eles removeram as ofertas queimadas para que eles pudessem dar segundo as divisões das famílias do povo, para oferecer ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim eles fizeram com os bois. E eles assaram o cordeiro com fogo de acordo com a ordenança, mas as outras ofertas santas cozeram em potes e em caldeirões e em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E posteriormente eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados em oferecer as ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores, os filhos de Asaf, estavam nos seus lugares de acordo com o mandamento de Davi e de Asaf e de Emã e de Gedutum, o vidente do rei. E os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam se retirar do seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia para celebrar a Páscoa e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos 7 dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta. E nenhum rei de Israel celebrou uma Páscoa como celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 10º ano do reinado de Josias foi esta Páscoa celebrada. Depois de tudo isto, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemins junto ao Eufrates. E Josias saiu-lhe ao encontro. Porém ele lhe enviou embaixadores, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual tenho guerra, porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus que está comigo, não suceda que ele te destrua. Todavia, Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele, e não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, os seus servos o tiraram da carruagem e o puseram na segunda carruagem que ele tinha, e o trouxeram para Jerusalém, e ele morreu, e foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais.
e todo Judá e Jerusalém prantearam por Josias. E Jeremias lamentou por Josias, e todos os cantores e as cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia, e lhes fizeram uma ordenança em Israel, e eis que eles estão escritos nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e a sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor, e os seus atos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, o filho de Josias, e o fez rei no lugar do seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra com 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito fez de Eliaquim, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou seu nome para Jeoaquim. E Neco tomou Joacás, o seu irmão, e o levou para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 12 anos em Jerusalém, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o prendeu em grilhões para levá-lo à Babilônia. Nabucodonosor também levou os vasos da casa do Senhor para a Babilônia, e os pôs no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e as suas abominações que ele fez, e aquilo que foi achado nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, o seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando o ano estava expirado, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia com os formosos vasos da casa do Senhor, e fez de Zedequias, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 12 anos em Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, não se humilhou diante de Jeremias, o profeta, falando da boca do Senhor. E ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que lhe havia feito jurar por Deus. Mas ele enrijeceu o seu pescoço e endureceu o seu coração para não se voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediram muitíssimo segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais falou-lhes por meio dos seus mensageiros, levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus, que mataram os seus moços com a espada na casa do seu santuário, e não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, nem daquele que se curvava pela idade. Ele lhes entregou todos na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, todos estes ele trouxe para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e demoliram o muro de Jerusalém, e queimaram todos os seus palácios com fogo e destruíram todos os seus vasos formosos. E aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia. E tornaram-se seus servos e de seus filhos até o império do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse desfrutado os seus shabates,
pois, enquanto ela jazia desolada, guardava os shabates para cumprir 70 anos. Ora, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e a pôs também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me concedido todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O Senhor seu Deus seja com ele e deixa-o subir. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que se junta a nós todos os dias para fazer a sua leitura bíblica, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Mas se você ainda não fez e quer se juntar a nós, faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Dessa forma você fica sabendo a programação de leitura bíblica. Aproveite para deixar o seu comentário nesse vídeo. Você pode deixar suas críticas, suas sugestões, qualquer coisa que sirva para edificar este projeto. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.